Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula da Semana do Investidor Iniciante. O meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. E aqui na Semana do Investidor Iniciante, eu vou te ensinar o caminho para você ter mais rentabilidade que a poupança e como que você pode fazer isso com segurança. Dá uma olhada nesses alunos que já sabem investir com rentabilidade e com segurança. Eu aprendi a ter mais rentabilidade e com mais segurança utilizando um método, começar a investir. E eu aprendi a ter mais rentabilidade e segurança com o método começar a investir. E eu aprendi a ter mais rentabilidade e mais segurança com o método começar a investir. Veja também na prática a diferença entre deixar o dinheiro parado na poupança e investir. Vou te mostrar a minha carteira de investimentos nos últimos 3 anos. Essa linha pontilhada lá embaixo é a remuneração da poupança. E essa linha amarela aqui em cima é a linha dos meus investimentos, da média dos meus investimentos nos últimos 3 anos. Observe que sim, tem um potencial exponencial de rentabilidade e o mais interessante é que eu consigo fazer isso com segurança e é isso que eu quero te ensinar. As pessoas investem nos investimentos tradicionais, como a poupança, por exemplo, e os outros investimentos tradicionais, porque pensam que a forma que todo mundo investe é a forma correta. Eu já investi na poupança e eu já investi também nos outros investimentos tradicionais. Mas eu descobri que, na verdade, investir como todo mundo investe é arriscar o seu patrimônio e é perder rentabilidade para a inflação. Isso, no final das contas, significa perder tempo da sua vida. Porque quando o dinheiro não rende, você vai ter que trabalhar mais para recuperar esse dinheiro que ficou parado e que não ficou rendendo. Mas é claro, obviamente, que eu, Maicon Lima, não nasci um investidor. O primeiro investimento que eu fiz na minha vida foi no ano de 1996 no Banco do Brasil. É esse Banco do Brasil aí que você conhece. E esse investimento que eu fiz foi aonde? Foi na poupança, exatamente. Só que aos 19 anos de idade, aconteceu um fato muito marcante na minha vida. Nasceu a minha primeira filha e eu me tornei um pai solteiro. E essa responsabilidade de pai me fez trabalhar muito, muito mesmo. Eu estou falando de trabalhar horas em uma empresa e mais horas e horas em uma atividade para gerar uma renda extra. E aí o que eu fazia lá quando eu tinha meus 19 aninhos de idade? Eu trabalhava, pagava as contas, sobrava um pouco de dinheiro, porque eu trabalhava bastante, e esse dinheiro que sobrava, eu continuava investindo na poupança. E quanto mais eu trabalhava e sobrava um dinheirinho, mais eu depositava na poupança. Só que no ano de 2002, 3 anos depois, quando eu já tinha passado na experiência na empresa que eu trabalhava, e passar na experiência naquela época significava ter uma certa estabilidade. Eu tinha 22 anos de idade, eu comecei a perceber que eu ia fazer como as outras pessoas daquela empresa. Ou seja, eu, Maicon Lima, estava fazendo o que 99% das pessoas fazem, que é trabalhar, ralar, fazer cursos e especializações para você ter um bom emprego e o que sobra, deposita na poupança. Isso é o que todo mundo fazia naquela época e ainda é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Eu não queria mais ficar 20, 30 anos naquela empresa, me aposentar pelo INSS e ser igual às outras pessoas. Não me parecia sensato dedicar 12 horas por dia entre trabalho, renda extra e estudos. Muitas vezes até mais do que 12 horas por dia. Então eu vi que um colega da empresa que eu trabalhava estava estudando para entrar no Banco do Brasil, para ser um funcionário daquele banco que eu tinha uma conta poupança.
Eu nem achava, com todo respeito a esse colega de trabalho, mas eu nem achava que ele era assim tão inteligente. E aí eu fiquei curioso. Quanto será que era o salário de um empregado do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco? E naquela época, vocês devem pensar em 20 anos atrás, isto é, não existia internet. Então eu tinha que dar o meu jeito para descobrir qual que era o salário de um funcionário de banco. E quando eu descobri o salário de um gerente de uma grande instituição financeira, isto é, de um grande banco, nossa, gente, parece que virou uma chavinha. O salário era aproximadamente o dobro do que eu ganhava trabalhando na empresa e considerando também as horas extras que eu fazia. E aí eu comecei a pensar, será que eu posso trabalhar em um banco? Será que eu poderia ser um gerente de uma agência bancária? Justamente eu, que era filho de trabalhadores rurais, será que isso era possível? Mas o fato é que eu era pai, solteiro, e eu queria uma qualidade de vida melhor para mim e para minha filha. Então eu tomei a decisão de estudar e de virar um funcionário de banco e conseguir aquele salário. Na época, aquilo se tornou o maior desafio na minha vida. Eu não ia desistir até virar um funcionário de banco, quem sabe até um gerente de banco. E não foi nada fácil. Tudo o que eu sabia quando eu comecei a estudar para o banco é que eu tinha uma conta poupança no Banco do Brasil e eu sabia colocar o dinheiro naqueles envelopinhos no caixa eletrônico para fazer o depósito na minha conta poupança. E eu sabia que através daquela operação no caixa eletrônico, naquele dia útil ou no dia útil seguinte, aquele dinheiro eu conferia no extrato, estava na minha conta. Era só isso que eu sabia sobre banco. Mas 3 anos depois dessa minha decisão, eu consegui. No ano de 2005, eu comecei finalmente a trabalhar em um banco. E nos primeiros 4 anos que eu atuei como funcionário de banco, foi uma fase de aprendizado. Eu trabalhei em diversas funções, na tesouraria, no caixa do banco, como assistente do gerente, isso nos 4 primeiros anos. E nos 10 anos seguintes, eu continuei trabalhando no banco e eu atuei como gerente de atendimento e supervisor de atendimento e negócios. Nesses 14 anos de banco, eu percebia o quanto as pessoas confiavam o seu dinheiro pelo simples fato de falarem diretamente comigo, ou seja, o gerente do banco. E tem mais um detalhe. No banco, sim, eu recebia um bom salário, eu continuava investindo uma parte do meu salário. Essa altura do campeonato, eu já sabia a forma correta que as pessoas deveriam investir o seu dinheiro, porém, eu não investia o meu dinheiro da mesma forma que eu orientava os meus clientes. Presta atenção nessa parte. Eu agia dessa forma porque quanto menor a rentabilidade dos investimentos que eu oferecia para os clientes, enquanto eu era gerente do banco, era melhor para a minha função de gerente de atendimento. Falar para os meus clientes sobre bolsa de valores ou sobre tesouro direto era a mesma coisa que eu dar um tiro no meu próprio pé. E entenda que todo dia pela manhã ou pela tarde nós tínhamos reuniões com todos os funcionários da agência. E todo mês tinha uma premiação para o melhor gerente. Adivinhem quem era o melhor gerente ou o gerente mais premiado da agência? Era justamente o gerente que fazia a maior quantidade de empréstimos e o gerente que conseguia a maior captação de dinheiro dos clientes, pagando a menor rentabilidade possível. Gente, eu não estou aqui para falar dos meus ex-colegas de banco, mas essa situação não me deixava confortável.
Então, no ano de 2019, eu pedi a minha demissão do meu bom salário, porém dessa situação desconfortável de ter que oferecer para os clientes aquilo que eu não fazia para mim. E saindo do banco, como eu já investia há muito tempo, eu fui realizar um sonho de me tornar um empreendedor. Então eu peguei uma parte dos meus investimentos, para ser mais próximo aí do valor, foram 200 mil reais, e eu abri uma empresa física para falar com as pessoas sobre dinheiro e sobre investimentos. Eu contratei funcionários, fiz uma inauguração, chamei as pessoas mais importantes da cidade. Isso foi em 2019. O que aconteceu alguns meses depois? Confinamento, lockdown devido à pandemia. Eu tive que fechar a empresa. E eu poderia optar por talvez solicitar falência, não pagar funcionários, mas eu decidi pagar todos os fornecedores, todos os funcionários e infelizmente eu tive que fechar essa empresa. É como se eu tivesse saído do banco, onde eu tinha um bom salário, peguei 200 mil reais, que era uma parte dos meus investimentos na época, e joguei no lixo, me estressei com esses 200 mil reais. Lá se foi o meu sonho de empreender, lá se foi o meu sonho de falar sobre dinheiro, de falar sobre finanças. E aí, eu com 40 anos de idade comecei a pensar, o que eu faço? Será que eu volto para o banco e eu volto a oferecer empréstimos? E eu volto a oferecer investimentos ruins para as pessoas? E aí eu comecei a pensar, comecei a analisar, comecei a ficar preocupado, comecei a ficar super preocupado. E aí, clique. Parece que de tanto pensar, de tanto se preocupar e pensar no que eu ia fazer para sustentar a minha família, virou uma segunda chavinha. E eu criei um canal na internet. Já que o mundo, durante a crise do coronavírus, virou totalmente online, eu comecei a ensinar as pessoas sobre dinheiro, comecei a ensinar as pessoas sobre como investir de uma forma segura, como que as pessoas podem ter mais rentabilidade que a poupança. E foi aí que nasceu o método Começar a Investir, que é o passo a passo para ensinar as pessoas que não sabem nada sobre investimentos. E hoje em dia, centenas de pessoas são beneficiadas diariamente pelos conteúdos do método Começar a Investir. Investidores e futuros investidores. Eu sei que é melhor você ter um dinheiro na poupança do que você ter uma série de dívidas. Mas por que é ruim deixar o dinheiro parado na poupança? Primeiro, porque quando você investe na poupança, que é o investimento mais tradicional do Brasil, você está investindo na poupança daquele banco específico. Então, o primeiro erro de quem não sabe investir e investe na poupança e em investimentos tradicionais é arriscar o seu patrimônio em instituições financeiras, isto é, bancos, é arriscar o seu patrimônio em instituições financeiras famosas, nos bancos tradicionais que aparecem nas propagandas de televisão. Isso para não falar do péssimo atendimento da maioria dos grandes bancos. O grande problema é que vários clientes foram lesados ao investirem de forma tradicional. Olha só uma pequena lista de bancos tradicionais que apareciam em propagandas de televisão e que foram liquidados pelo Banco Central por fraudes. O Banco Bamerindos, o Banco Oboé de Fortaleza, essa é uma pequena lista. Existem vários outros bancos que tiveram esses problemas. Mas vamos lá, vamos continuar com a pequena lista. O Banco Santos, o Banco Rural, o Banco Cruzeiro do Sul
Esses são alguns exemplos de bancos que deram dor de cabeça para os seus investidores que deixaram o seu dinheiro na poupança. Já não basta a baixa rentabilidade da poupança, não é verdade? Todos esses bancos que eu citei foram liquidados pelo Banco Central por rombos, fraudes contábeis e inclusive os bens de alguns dos donos desses bancos tiveram que ser bloqueados na justiça. Um caso mais recente, provavelmente você se lembra desse caso, é do Banco Pan-Americano. O Banco Pan-Americano acumulou um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais e ele teve que ser socorrido pelo Fundo Garantidor de Créditos. O maior problema em deixar o dinheiro na poupança é que a poupança é do banco. O banco tem um cadastro no seu nome, mas a poupança é do banco e não do cliente, diferentemente de quando você faz o investimento de verdade. Tudo bem, você até pode estar pensando aí, Maicon Lima, mas não é toda hora que um banco quebra. Mas fique atento, porque com o surgimento dos bancos digitais e com a velocidade que as coisas acontecem ultimamente, eu não entendo porque as pessoas aceitam ser tão mal remuneradas pela poupança. O segundo erro de quem não sabe investir é deixar o valor na poupança que tem uma rentabilidade limitada pelo governo. Existem vários regulamentos e leis que limitam a rentabilidade da poupança, a exemplo da Lei 12.703, que ela diz que caso a taxa Selic esteja abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Lembrando que a TR é zero. A TR é nada. E além dessa limitação de rentabilidade imposta pelo governo, nós já vimos nos anos 90 medidas econômicas em que o governo reteve os depósitos populares da poupança. E o povo mais simples, o povo mais ignorante é que foi afetado. E hoje não é diferente. Quem não sabe investir com rentabilidade acima da poupança e com segurança acaba pagando pela falta de conhecimento. O primeiro princípio para entendermos a metodologia dos maiores investidores do mundo é a regra número 1. Nunca perca dinheiro. E também temos que conhecer a regra número 2, que é não se esqueça da regra número 1. Parece tão óbvio, mas as pessoas não fazem. Investindo na poupança, nós infringimos essas duas regras, nós infringimos esses dois princípios. Talvez você esteja se perguntando como que você faz para ter mais rentabilidade que a poupança e com segurança. Como que você faz para investir da maneira correta? Primeiro que o fato de você estar aqui comigo prova que você não acredita nessas ideias mirabolantes de enriquecimento do dia para a noite que só fazem você perder dinheiro. O que você precisa aprender é entender como funcionam os conceitos do ganha-ganha do seu dinheiro. O que eu chamo de conceito do ganha-ganha é a estratégia de investimentos que você rentabiliza acima da poupança e dos investimentos tradicionais e não tem risco de perder dinheiro em operações arriscadas. Para você não cair nas armadilhas de dinheiro rápido e fácil, é importante você entender que no mundo dos investimentos nós temos dois grandes mercados. Ambos mercados são importantes e ambos mercados se complementam. O primeiro deles é o grande mercado de renda fixa. É nesse mercado que investimos o dinheiro e temos mais previsibilidade de retorno. A renda fixa serve para investimentos de curto, médio e longo prazo. E é também na renda fixa que nós fazemos os investimentos para uma viagem, por exemplo, ou a troca do seu carro. Alguns exemplos de investimentos
em renda fixa: CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e debêntures. São os 5 principais investimentos em renda fixa. É claro que você tem que conhecer a estratégia adequada de acordo com o seu objetivo. E o segundo grande mercado é o mercado de renda variável. Na renda variável, meus alunos aprendem como criar uma renda passiva através da escolha dos melhores investimentos e das técnicas de compras de ativos. Mas, Maicon, o que é essa tal de renda passiva? A renda passiva é uma renda que não depende diretamente do seu esforço físico ou do seu esforço intelectual. Isto é uma renda que vai entrando na sua conta independente do seu tempo de trabalho. Na renda passiva, os investimentos funcionam como uma espécie de aluguel de imóveis. Na renda variável, você pode potencializar ainda mais os seus investimentos. E se você investir com as técnicas do método Começar a Investir, o poder de rentabilidade é exponencial. E quanto mais tempo você investe da maneira correta, quanto antes você começa a investir da maneira correta, mais rentabilidade você recebe e os juros compostos trabalham a seu favor. Se você tem medo desse novo mundo de possibilidades incríveis, de sair do seu banco tradicional, saiba que você não precisa entender muito sobre investimentos. Você só precisa ter CPF e acesso à internet. E você sempre vai investir em uma conta que fica no seu nome. Nunca você vai transferir o valor da sua conta para uma conta de outra pessoa. E você pode começar a investir um pequeno valor antes de começar a investir valores maiores. Simples assim. Eu, Maicon Lima, não vou medir esforços para você aprender a sair da poupança com segurança e se tornar um investidor de verdade. Vamos fazer uma revisão para você fixar os conceitos da aula 1. Primeira coisa que nós aprendemos é que o método Começar a Investir ensina os conceitos do ganha-ganha. Isto é, você não precisa arriscar o seu patrimônio para ter mais rentabilidade. Com conhecimento, você pode ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança. Nós aprendemos que investir em instituições financeiras, que são os bancos, investir em instituições financeiras famosas não garante segurança nos seus investimentos. Eu também esclareci os conceitos dos 2 grandes mercados. O grande mercado de renda fixa, onde você tem mais previsibilidade nos seus investimentos, e o grande mercado de renda variável, onde o potencial de valorização do seu dinheiro é exponencial. E eu apliquei também o conceito de renda passiva com investimentos. No próximo vídeo dessa série, eu vou continuar te mostrando como lucrar mais que a poupança e os investimentos tradicionais e como você escolhe o melhor momento para investir. Então não perca a próxima aula e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre qual foi o seu maior aprendizado nesta aula. E se você ainda não entrou, acesse o link que está aqui na descrição e entra no canal oficial da Semana do Investidor Iniciante. É o canal do Facebook. É por lá que você pode tirar as suas dúvidas sobre as aulas da Semana do Investidor Iniciante. Lá no canal fechado do Facebook, você encontra outras pessoas que, assim como você, estão iniciando nessa jornada dos investimentos. Então aproveita para participar e nos vemos na quarta-feira, na próxima aula, às 8 horas da manhã. Um grande abraço.